Começou. Gente, aqui nós vamos fazer agora a cabecinha, tá? Do abracinho. Esse é o material que eu tô usando aqui, é a lycra, tá? 96% poliamida, 4% elastano. Não, minto, esse é 90% poliamida e 10% elastano, tá? Então ele tem bastante elasticidade. O que a gente tem que observar é que nós vamos ter que encher todas as partes ao mesmo tempo. Porque se você começar a encher só para um lado, você vai deformar o rostinho. Existem duas maneiras de você fazer o narizinho aqui, tá? A primeira é você pegar um pouquinho de enchimento, tá? Espremendo e enrolando. E você vai vendo aqui o tamanho que você quer. Então você vai fechando, vai enrolando, tá? Um tamanho que você quer. E você vai colocar aqui por trás, tá? Ó, por aqui. E vai segurar, tá? O outro jeito da gente fazer é que você vai colocando o enchimento aqui, você vai pegar, você vai colocar aqui, ó. E você vai empurrar para fazer o nariz, tá? E você segura aqui e com o auxílio, tá? De um enchedor de boneca, você vai empurrando aqui, ó. Tá? Esse também dá. Eu vou fazer hoje dessa forma. No workshop eu fiz dessa forma aqui, tá? E a gente colocando aqui o enchimento no tamanho que a gente quer do narizinho, em ambos os jeitos, tá? O que a gente faz é segurar esse enchimento aqui, ó. Tá? Eu tô esticando bem, porque a fibra ela tem que estar bem compactada pra gente poder ver o tamanho do nariz. E essa aqui eu tô achando que o nariz vai ficar um pouco pequeno. Tá? Então a gente vai colocar mais um pouquinho. Porque aqui na mão ela tá compactada de uma forma, mas quando você coloca aqui no rostinho, que você pressionar ela aqui contra a lycra, tá? Ó, ela vai ficando menor, tá? Por causa do silicone do plumante, ele vai compactando. Mas esse tamanho aqui já tá bom pro meu nariz. Não quero um nariz muito grande. Então eu vou pegar 2 alfinetes e eu vou entrelaçar aqui, ó, para segurar aqui esse enchimento. Eu não posso largar o enchimento. E agora eu começo o processo para encher o rostinho. Então eu vou enchendo ele de todas as formas aqui, tá, gente? Ó, a gente vai colocando. Vou pegar mais um punhado. Hoje eu tô aprendendo junto também. Lá eu não tive tempo de olhar a tia fazendo no workshop. Ó, ele já tá vindo. E aqui tem menos, aqui tem mais. Então, aqui agora já pode sair os alfinetes, porque a bolinha tá aqui, tá, gente? Já segurou ela aqui. Então, a gente vai começar a colocar aonde a gente for achando que tem que colocar mais enchimento. Lembrando que as bochechas, tá? Elas devem ficar bem cheinhas, bem redondinhas. E a gente vai encher ele por um todo. Enche aqui e olha lá na frente. A nossa referência, tá, gente? Nunca é a parte de trás, tá? Para saber se tá bom, se não tá bom. A referência do enchimento é sempre a parte da frente. Então, você tem que encher e olhar a parte da frente, tá? A parte de trás, ela não é referência para modelagem de rostinho. Ó, ele tá mais comprido aqui, menos cheio
aqui na bochecha e mais comprida aqui. Então, vocês vão ver que ela está mais comprida. Eu preciso que ela vá pro lado, tá? Pra cá, ó. Então, agora eu vou começar a encher ela pra cá. E ela é uma lycra, gente, tá? Por ser lycra, né? Ela tem bastante elasticidade. Então, por isso que sempre na hora de encher, a gente tem que estar cuidando desse aspecto. Não deixar ela muito embolada, tá? Por isso que quando eu vou colocando bastante enchimento e não pelotinhas, tá? Colocando pelotinhas, porque vai ficar com aquele efeito todo empipocado, que é o que a gente não quer. Então, a gente trabalha com mais enchimento, tá? E vai rodando o enchimento, aonde ele precisa entrar, mas ele entra como um todo. Eu já dei uma ajeitada. Deixa eu ver pra cá. Ó, e aqui tá bom. Aqui eu tô sentindo que tá o narizinho dele, tá? Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora, com a agulha, a gente vai centralizar ele aonde a gente precisa que ele esteja, tá? Ó. A gente vai buscar ele para colocar ele no lugarzinho dele. O narizinho vai ser aqui. Então, eu pego todo o narizinho para colocar aqui. Eu vou lá por baixo do enchimento e trago o enchimento para cima, ó. Tá? Eu preciso do volume aqui, tá? O que que eu faço agora? Agora a gente vai começar a marcar esse nariz. A gente vai colocar quatro marcadores. Um aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui. Daqui a aqui, gente, vai dar mais ou menos uns 2 centímetros, tá? E aqui embaixo é sempre onde acaba o enchimento. A gente vai fazer o nariz aqui. E depois a gente vai voltar para fazer o olho e a boca. A gente sempre sai por trás. Pode fazer o nó aqui no plumante? Pode fazer o nó no plumante, tá? Ele vai segurar o nosso nozinho aqui. Então, eu venho aqui. Passo por baixo de todo esse enchimento, tá, gente? Se precisar, vocês subam o enchimento, ó. Puxem o enchimento para subir. Passa por baixo do enchimento e vem aqui. Retorno ao ponto de origem. Ó, quando eu solto e ele volta, gente, é porque a gente tem que passar mais um pouco, tá? Ele precisa ficar firme na passagem. Então, você precisa puxar e quando você soltar, ele não voltar mais a abrir, tá? Então, por isso que a gente faz mais de uma vez. Aqui agora eu vou cruzar, tá, gente? Por baixo para esse ponto aqui, ó. Isso aqui é a cruzadinha de ponto que a gente chama, tá? Daqui para cá. Para pegar o outro ponto. Vou lá para cima. E vou fazer aqui novamente, para cima e para baixo, tá?
E lá pra cima novamente. Ó, aqui ainda tá soltando, então eu vou passar de novo, tá? Pra que ele fique firme, tá? Pra que quando eu solte, ele não abra mais. Aqui no caso eu vou ter que passar mais uma vez, porque ele ainda tá abrindo, gente. Então, como eu disse, vocês vão ter que aprender aqui, ó. A quando você puxar e ele permanecer, então esse é o ponto que você pode parar, tá? Eu vou voltar aqui. Por quê? Porque agora a gente vai trabalhar a lateral do narizinho. E para trabalhar a lateral, a gente tem que estar sempre na parte de baixo, tá, gente? A gente vai ter que estar sempre nesses pontinhos aqui, ó. Para trabalhar essa lateralzinha aqui. Agora o que eu vou fazer, eu vou puxar aqui, ó, e vou puxar aqui. Dessa forma aqui. Esse vai ser o tamanho do meu nariz. Eu venho com um alfinete aqui e um alfinete aqui. Que é onde termina o meu enchimento, tá, gente? Eu venho com isso que é para quando eu passar a linha, ela não voltar por cima do nariz, tá? O alfinete aqui, ele vai servir para quê? Para prender a nossa linha para ela não correr para cima. Então, eu venho aqui e volto para esse lado aqui, tá? Vou tirar esse coisa aqui, tá? Ó. O alfinete, ele vai entrando ali. Aí eu vou para cima. É para firmar essa linha. Tiro o alfinete e puxo, tá? Para travar bem essa linha. E agora eu venho para cá, porque a gente vai fazer essa voltinha. E isso ainda vai firmar mais um pouco a minha linha, tá? Para que ela não volte. Essa primeira partezinha do nariz tá pronta. Agora eu vou vir por aqui para fazer esse outro lado. Às vezes pode ocorrer de um ladinho ficar um pouquinho maior que o outro? Pode, gente, tá? Pode acontecer sim, a gente não vai conseguir ali deixar milimetricamente certinho o nariz, né? Com o tempo a gente vai conseguindo modelar um pouquinho melhor, mas os primeiros sempre vai ficar um pouquinho maior do que o outro, ó. Passo por aqui e vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Vou para baixo. E vou puxar, tá? Já puxei, agora eu vou para cima. Cheguei lá em cima, eu tiro o alfinete e puxo, tá? Tracionei já o nariz tá bem tracionado. Agora eu vou para baixo. Ó, vou dar uma cruzada de linha aqui. Para que a minha linha não solte a tensão, tá? A gente tem que estar sempre cruzando essa linha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa partezinha aqui de cima do nariz, tá, gente? Ela não precisa ser uma parte muito grande. E para isso, a gente vai ter que puxar um pouquinho de enchimento, ó. Você enfia a agulha e vai puxando o enchimento. Ó. Vai ali buscando o enchimento. Eu vou colocar aqui para me ajudar só a segurar essa parte, tá? Mas não necessariamente que eu tenha que fazer até aqui. Mas é só para me marcar o ponto final. Agora eu vou para cima. Gente, naquele
naquele enchimento que eu puxei, eu vou passar por baixo, tá? E vou lá pro outro lado, ó. Vou sair lá do outro lado, passando por baixo do enchimento. E agora a gente vai começar a fazer uma costura aqui, tá? Ó. Sempre andando um pontinho para frente, passando por baixo do enchimento e voltando lá no pontinho que a gente deu. Ó. Tá? Então ele vai ficar meio que cruzado aqui, tá? Ó. Aí você vai puxar, tá? Você vai dar um passinho para frente e voltar lá no pontinho que você deu. Tá com sede? Tá com sede? Não, filho. Não? Não. Ó. Aqui novamente. Quer ir lá pegar água para você? Vai. Não, eu tenho água aqui. Tava perguntando por você, né? Que você tá falando daí. Ó. Traciono, tá? E assim a gente vai trabalhar um pedacinho, tá, gente? Não precisa ser uma coisa muito grande para não ficar o nariz lá muito grandão, tá? Porque não é essa a nossa intenção. É um narizinho. É um narizinho do abracinho. Ó. Gente, eu acho que de repente o meu vai ficar meio torto, mas é que como eu não tô no posicionamento correto aqui, então eu tenho que esticar um pouco a cabeça. Ó. Eu vou fazer até aqui e eu acho que já dá pro meu narizinho, tá? Eu não quero uma coisa muito grande. O que vocês vão observar é se esse ponto tá na mesma linha daquele. Se não tiver, você volta. Tá? Ó. Pode botar um pouquinho, eu boto esse coisa pra cá, Eu tô quase deitando em cima da mesa. porque senão tu vai cansar muito. Ó. Tá? Agora você vai lá pra baixo e vai arrematar. Agora a gente já tá aqui, a gente vai marcar o quê? A gente vai marcar os olhinhos e a boquinha, tá? Lembrando, gente, que por você, se fosse uma bonequinha, a gente faria a boquinha aqui, correto? Ó. Mas se tratando de modelagem, vocês vão lembrar que se você colocar aqui, quando vocês colocarem o seu bonequinho, vai ficar errado, ó, porque a boca sobe, tá? Então a gente vai sempre pegar o quê? A parte mais baixa. Colocou os olhos aqui, o dedo aqui para demarcar os olhos, você vai colocar aqui embaixo. Por quê? Porque a boca vai subir, ó, tá? Aqui depois a gente ainda tem que fazer o lábio, então é aqui, ó, que você vai colocar, é mais para baixo, tá? Então você vai demarcar os olhos aqui. Ó. É mais ou menos entre 2 centímetros a 2,5 centímetros, tá? A boca desce por esse olhinho. Mais ou menos aqui. E mais ou menos aqui. Tá. Eu já dei um nó novamente aqui na linha, eu não vou tirar essa linha da agulha. Aqui eu tô vendo que tá, gente, ó, eu tô sentindo que tá faltando um pouco de enchimento aqui. Então eu vou levar o meu dedo lá, ele tá entrando, ó, onde eu tô achando que tá faltando enchimento.
Vou colocar um pouco mais de enchimento ali, para que quando eu puxe não fique faltando enchimento, tá? Para não ficar aquele vácuo ali, porque quando a gente comprimir esse rostinho, tá? Com a tensão da linha, se ele não tiver bem cheio, ele vai ficar espaços vazios, tá? E a modelagem acaba não ficando muito boa. Então eu saio aqui. Gente, aqui agora vocês podem levantar um pouco o enchimento, tá? Ó, indo buscar enchimento, para deixar uma bochechinha mais retinha e mais cheinha, tá? Vocês entrem aqui do ladinho. Vocês vão passar por baixo de todo esse enchimento aí que vocês conseguirem, tá? Ó. Quanto mais fundo vocês conseguirem chegar, mais cheinha fica a bochechinha. E vão sair aqui embaixo. Tirou. Entrou. Vocês vão fazer esse movimento aí de vai e vem umas 3 vezes. Nesse tem que puxar bastante? Não, gente, tem que puxar só o tanto da modelagem, tá? Quanto mais vocês puxarem, mais tracionarem, tá? Mais o olhinho vai afundando, mais a boca vai entrando, tá? Ó. Vamos supor que eu quero ir nesse movimento, então eu não vou tracionar mais ainda. Eu simplesmente vou chegar aqui, vou parar e vou voltar, tá? E vou dar um jeito de manter a minha linha, ó, nesse ponto. Eu vou tracionar ela até onde eu vejo que deu, e depois eu só fico em movimentos de vai e vem, mais ou menos mantendo a mesma distância, que é para não entrar muito e não ficar uma coisa assim muito grudada, tá? Então você tensionou a linha numa medida que você acha que tá bonitinho, tá? Para e mantém essa distância de linha, que daria mais ou menos aqui quase uns 5 centímetros, de 4 a 5 centímetros. Se você quiser tracionar até dar 2 centímetros, tá? O olho vai quase que grudar na boca. Então, é tracionar o olhinho, significa que você vai tracionar até uma medida que fique bonito. Não significa que você tenha que tracionar toda a linha, tá? Eu vou agora cruzar e vou lá pro outro, tá? Ó, entra aqui do ladinho. Passo por baixo. Esse lado vai ficar mais ou menos do mesmo tamanho daquele, tá? E eu vou ter que ir lá para trás e arrematar, porque a minha linha vai acabar. Eu não vou conseguir mais fazer a modelagem, né? Ela já conseguiu fazer muita coisa. Fez milagre já, ó. Mas aqui ela ainda tá... Ela não tá tensionada ali, ó. Ó. Tá vendo? Ela ainda tá no vai e vem. Então, eu dou mais uma puxadinha. Volto. Pra ver se ela firma. Sem puxar muito, tá, gente? Ó. Agora ela já quase não tá mais voltando. Mas eu também não posso mais ir adiante porque a minha linha acabou. Então, eu vou trazer pra cá. Nesse caso aqui, eu vou ter que cortar. Eu não tenho como arrematar.
entrar aqui. Vou dar um nozinho. Quer ir um pouquinho pra trás? Eu boto mais pra cá, ó. Eu vou puxar um pouquinho a cadeira pra frente, que eu tava quase caindo. Tá, eu vou amarrar aqui, tá, gente? Pra poder dar a sequência ali. Ó. Aqui eu já tenho a primeira parte. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa segunda parte aqui, do olhinho, tá? Então, eu entro aqui. Vou nessa parte do olhinho. Só que agora eu não vou mais voltar pra boquinha, tá, gente? Porque se eu ficar tensionando muito tempo nessa boquinha, ela pode rasgar, ela pode abrir, tá? Ela já fez essa ancoragem. Então, agora eu vou vir pra cá, ó, tá? Depois dessa linha de costura aqui pra partezinha de trás, tá? Esse olhinho aqui, eu não preciso puxar muito ele, tá? Porque ele vai ser só um ponto de linha. Só pra gente depois colocar o olhinho e ele ficar certinho. Então, ele não precisa puxar muito, tá? Ó. Eu vou lá uma vez, vou pegar ele novamente. E vou voltar. Ó. Tá pronto, tá? Vocês vão ver que tanto aqui quanto aqui atrás, ó, ele não tá tão tracionado assim, tá, gente? É um ponto de ancoragem que a gente chama, tá? Ó. Só para ele ficar mais reto aqui, tá? Esse ponto entrou mais e esse é só para marcar, só como um auxílio. Agora eu vou pegar esse ponto, tá, gente? E vou fazer aqui a mesma coisa. Entrar do ladinho. Vou mais uma vezinha. A Anice bota de ponta cabeça, a Anice vira pra um lado e a Anne sofrendo aqui. Não. Ó. Tá? É que eu tô tentando ver o melhor ângulo, né? Pra elas que... Aqui agora eu vou arrematar. Acho que eu vou arrematar aqui atrás, que é melhor. Não fica aquele nozinho ali. Venho aqui. E arremato. Gente, eu vou ter que colocar outra linha, tá? Porque a minha linha acabou sendo pouca. Porque o olhinho, ele é mais... Precisa de mais linha. É, ele precisa de mais linha, então ela acaba mais rápido do que o do nariz. Agora a gente vai trabalhar a boquinha. Claro que não dá de botar 1 quilômetro de linha, porque ela vai se embolar toda e a gente acaba não conseguindo trabalhar. Eu ia falar isso. É. Eu já botava bastante linha. Ela vai acabar mais atrapalhando do que ajudando, né? Acho que o mais complicadinho é o nariz, né? De fazer, né? Ou não? É, o nariz é o que dá mais trabalhinho, porque a gente tem que segurar ali aquela pontinha, né? Uhum. Mas também não é o pior. O pior é perder o medo de começar. Ó. É verdade. Vem aqui. Já tô com isso aqui, agora a gente vai trabalhar a boquinha, tá, gente? A gente vai vir trabalhando a boquinha. Eu sempre venho para esse ponto aqui, porque esse ponto aqui é o meu início. Eu venho para cá e atravesso aqui para fazer a boquinha, tá? Ó. Tá, eu saio daqui, do centro.
E vou cruzar aqui para fazer a minha boquinha. Deixa eu arrumar essa linha aqui, porque deu B.O. Essas duas aqui. Pronto. A linha arrebentou. Só uma vai e a outra não vai mais. Eu vou puxar que tá vindo. E vou ter que cortar essa aqui que não tá. Essa aqui eu vou pegar uma outra agulha aqui, gente. A linha arrebentou. Então eu preciso dar um jeito nessa ponta aqui que arrebentou. Eu vou levar ela lá para trás. Para ela não ficar aqui na frente. Tá? Depois eu conseguir arrematar ela também. Tá? Ó. Só que agora eu vou ter que recomeçar aqui, porque eu tô só com uma linha. Então eu vou ter que ir lá atrás, arrematar tudo de novo, porque eu só tô com uma linha. Então, se a sua linha arrebentar, gente, não se desespere, tem conserto, tá? Ó. Vou ter que começar de novo aqui, tá, gente? Que arrebentou a minha linha. Eu não sei por que cargas d'água, mas arrebentou. Aqui eu vou fazer esse trabalho aqui, ó. Tá? Eu vou entrar nesse aqui. Aí eu vou colocar um pouquinho mais acima, tá? Um alfinetezinho. Eu vou passar ele por cima, tá? Para que a linha não venha para baixo. Aqui você já pode puxar um pouquinho de enchimento. Ó, que é o que vai ser o nosso lábio inferior. E aqui um pouquinho de enchimento pro nosso lábio superior, tá? E a linha vai ficar ali por cima. Eu vou entrar aqui e vou sair lá no olhinho, tá? Você vai dar uma traçãozinha e vem nesse pontinho aqui, tá, gente? Volta lá naquele pontinho. Ou naquele pontinho, ou lá atrás, tá? Ó, aqui agora que você sabe o tanto que você vai tracionar. Vamos tracionar ali. Vou arrematar aqui. E vou botar agora, ter que colocar mais linha, porque a minha linha arrebentou, ela encurtou, tá? Ó. Agora, gente, opa, esse aqui tinha, passou uma coisinha que ficou ali. Deixa eu cortar aqui. Eu vou vir aqui, ó,
na parte de baixo da linha, tá, gente? Eu posso até puxar um pouquinho mais pra cima. Ó. Na parte de baixo da linha, eu vou entrar com a minha agulha. Ó. E vou sair pela parte de cima. Vou vir aqui pra baixo de novo. Esse aqui é um pontinho de arremate pra gente manter, ó. Tá? A gente vai puxar e ela vai manter o lábiozinho ali. Agora eu vou entrar novamente aqui e vou de novo para a parte lá do meio, ó, onde eu dei aquele picôzinho, onde eu travei a linha, tá? Vou fazer mais uma voltinha, ó, por cima e vou voltar. Porque a minha linha, ela tá soltando muito e eu não quero que ela solte tanto assim. Vou vir aqui pro meio novamente. Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar aqui para fazer um lábiozinho, tá? Ó. E eu vou entrar aqui e dar um picôzinho aqui, ó, tá? Bem no meio aqui do nariz, ó. E eu vou fazer esse movimento aqui para dar uma tracionada no lábiozinho, tá? Vou novamente. Acho que eu tô empurrando a mão pra lá, né? Tá indo um pouquinho pra... É. Ó. Se eu te quiser um pouquinho pra trás também, o que ficar mais confortável pra ti. Uhum. E saindo sempre aqui no meio, tá, gente? Ó. O lábiozinho não tá seguro ainda, ó. A gente solta, ele volta. Então, eu vou mais uma vez até ele dar uma firmadinha, tá, gente? Ó, agora ele já tá começando a segurar. Então, eu volto e venho aqui pro ponto de apoio, tá? Agora, gente, eu vou levantar a partezinha de baixo da boquinha dele, ó, com a agulha. Daqui eu saio bem pro meio, tá? Da parte de baixo. Que é pra mim poder segurar o enchimento aqui. É o primeiro passo que a gente faz, é segurar o meio. Ó. Eu ando um pouquinho pro lado, igual eu fiz no nariz, tá, gente? Um pontinho pro lado, volta pro meio. Ó. E eu vou fazer isso aqui por uns pontinhos, tá, gente? Não é toda a boca, é um pedacinho da boca, tá? Só pra firmar o lábiozinho aqui, ó. Mais ou menos 1 centímetrozinho pra cada lado da boca, tá? Que eu tenho que fazer esses pontinhos aqui. É como se fosse um pontinho atrás, aqui embaixo. E lá em cima é um ponto único, que é o centro, tá? Ó. Caminho um pouquinho. Bem pra bochechinha. A bochechinha não, né, gente? Pro centro da boca. Vou de novo. Sempre ali como se fosse um pontinho atrás, tá?
Quando eu fazer um lado, gente, eu vou começar a fazer o outro, tá? Agora eu vou voltar pro centro, tá? Pro centro e vou andar pra lá, tá? Então é sempre do meio para cada lado. Vou fazer esse mesmo trabalho aqui. Como a gente está trabalhando muito aqui no meio e a gente nem sempre entra no mesmo espaço, acaba que a gente construindo aqui, ó, a partezinha interna da boca, tá? Então essas costurinhas vão trabalhando essa partezinha ali de furar a boquinha. Que susto. O susto tomei com esse barulho do... Eu já nem assusto mais ali. Tô acostumada. Vou dar mais um pontinho aqui. E a tia? Porque a tia tá pega uma cegueta, não sei pra que lado que eu vou. Não, tá bom assim. E eu vou sair aqui em cima no olhinho, tá, gente? Vou sair aqui. Porque o que eu quero é puxar a boquinha pra cima, então eu tenho que sempre sair pra cima, né? Daqui eu entro e vou lá atrás arrematar. E o nosso rostinho tá semi-pronto. Eu já vou fazer aqui a parte da maquiagem, porque daí já fica pronto e depois eu só venho ensinando como montar o corpinho dele, a barbinha, tá? Gente, assim, ó, como essa malha aqui, ela não é bem um tom pele, arrosado, então o que eu gosto de fazer? Eu gosto de primeiro dar uma cor, tá? No geral dela. Então o que eu faço? Eu vou pegar um blushzinho, tá? Eu gosto de usar um tom, um rosinha bem clarinho, tá? Ó. Só para dar uma cor na malha, tá? Isso aqui não é para fazer blush, isso aqui não é para nada, é só pra gente dar um tomzinho mais rosinha na malha, tá? Então a gente passa aqui, ó, tá? Quando é que eu tenho que ir? Tá certo. Tá certo? Tá ótimo. Ó. A gente passa assim pela malhinha toda, só para dar aquele tomzinho menos, sabe? Menos desfalecido. Mais saúde. Mais saudezinha. Aí depois a gente pode passar um blushzinho? Pode. Aí a gente já começa a usar um tomzinho um pouco mais claro, tá? Quer dizer, eu vou usar esse aqui agora para fazer um sombreado primeiro, tá? Para não tacar aquele blush direto nele, eu posso usar um tom mais claro. Tipo, ficar como se fosse um degradê. Isso. Vai ficar uma coisinha assim bem natural, como se não fosse lá uma maquiagem de gravação de novela.
Aí você quer colocar um pouco... Não, vou primeiro passar aqui no nariz, tá, gente? Vamos passar primeiro um tomzinho mais fechadinho aqui no nariz também. Ó, que não foi muito fechado. E agora você pode pegar um tom, tá? Um tomzinho mais rosa, tá? Ou mais avermelhadinho, daí vai ficar na tua escolha, tá? Pra dar uma acentuadinha no blush. Ó. Até porque agora a gente já espalhou um pouco de blush, então ele não fica uma coisa assim muito marcada. Eu vou fazer aqui a boquinha com blushzinho também. Acho que esse aqui é muito baixo. E que bonitinho. Ó. Bonita a cor desse blush. Uhum. Eu não compro um blush desse pra mim, mas compro o bonequinho. Eu mimo os meus filhos, né? Eu mimo meus filhos. Ó, gente, aí você vai... Acho que a tia se daria bem também maquiando pessoas. Hã? Acho que a tia se daria bem maquiando pessoas. É. Ó, aí eu vou botar um pouquinho de rosé, tá? Que rosinha clarinho aqui. Tirar um pouquinho do excesso. Aqui, tá, gente, ó, contornando aqui em volta do nariz também se coloca um tom mais rosadinho, ó. Tá? Esse rosinha, esse sombreado faz muita diferença, né? Faz. Onde tem o... aqui. Aí eu vou colocar aqui, tá? Ó, o olhinho dele. Você pode colar com colinha de silicone líquida, tá? Aquela fria. Você pode colocar com aquela... Colar com aquela colinha da Tech Bond, tá? Que também cola super legal. Porque só a colinha dele em si é bem fraquinha, tá? Então, do adesivo, né? é, ela acaba descolando. E aqui em volta, gente, a gente também vai passar esse mesmo tom de rosa fraquinho, tá? A gente começa sempre com ele, ó. Vai deixando ele mais longo, tá? Esfuma bem. Bem esfumadinho, tá? Bem longe. Como no outro olhinho, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu perco tudo na boquinha. Hã? A boquinha. Ficou bonitinha, né? Uhum. Ó. Tá? Agora, o que a gente traz, gente? A gente vem agora com os tons terras maravilhosos que a gente ama. Não coloca uma cor terra muito forte, tá, gente? Eu vou usar, ó, um pouco desse tom aqui, ó. Ele não é muito forte, pode ver que tem esses tons aqui que são bem fortes, tá? Eu vou usar esse aqui, ó. Aí eu vou passar o pincel chanfrado aqui, porque agora eu não quero mais muita coisa, tá? Ó. Aqui a gente vem pegando esse tom e a gente vai escurecendo aqui, ó. Tá? Mais em volta do olhinho.
Agora eu venho com outra aqui, eu vou espalhar um pouquinho, tá? Que eu não quero uma coisa muito marcante. Quando você for passar, você não aperta muito o pincel, não sobrecarrega muito ele. Se precisar limpar, você pega um outro pincelzinho mais larguinho, ó. E vem passando para esfumar um pouquinho. Tentar misturar um pouquinho ali das cores, tá? Para não ficar algo que fique muito marcado. Agora eu vou pegar aquele pincel que já nem é mais um pincel, é quase só um cabinho. Tem um outro aqui, ó. Esse aqui. É sempre o último. Agora sim, tá, gente? Agora eu vou usar um tom um pouquinho mais forte, tá? Ó, marrom mais fechado. E agora com um pincel, ó, tá? Uma cerda mais dura, eu vou vir e vou fazer o trabalho que eu quero. Deixa eu pegar esse tom aqui. Agora ele é mais forte e ele se concentra em volta do olhinho, tá? Ó. Agora esse aqui, ele vai fazer, tá? A profundidade bem feita. Você pode puxar aqui. Puxa aqui para um ladinho. A gente vai fazer essa outra parte aqui. Ó. Aqui foi demais. E aqui, como a gente sempre faz, tá, gente? Aquela voltinha que a gente ama de paixão, tá? Para começar os cílios. Os cílios dele, tá? E a gente vai fazer aqui agora o que? A sobrancelha. Minha sobrancelha ficou meio torta. E a outra sobrancelha. Vou vir aqui com esse mesmo tomzinho de marrom, tá? Esse mais claro. E venho aqui, eu vou dar uma escurecidinha, tá, gente? Ó. Isso aqui é uma coisinha mais lá pra dentro, que você vem puxando, tá? Ó. Aí com aquele pincelzinho, que é quase um... Como é que é? É só quase o cabo. Você pega um pouquinho de um tom mais escuro e você vai lá dentro, tá, gente? Ó, você vai colocar lá dentro. E aqui também, lá dentro, tá? Aqui vai dar só a profundidadezinha ali do nariz, tá? Num tomzinho um pouco mais clarinho, você só dá uma pontinha aqui, lá dentro. Ó. Que é pra dar aquela profundidade lá de dentro, tá? Pode passar um pouquinho aqui. E com um tomzinho mais clarinho, um pouquinho só também aqui embaixo, onde você fez
lebrunzinho aqui, tá? Você fez essa costurinha aqui. Aqui eu não coloquei o tom mais arrosado, porque já tem aqui na boca, tá? E agora a gente faz, então. Deixa eu ver qual é a caneta. Que é preta, escreve marrom aqui. Essa aqui escreve preto. Tem uma que é preta, escreve marrom. Essa. Ó, gente, ó, pra ninguém dizer que é mentira minha, ó. Comprei como se fosse preta, né? Mas é marrom. Ó. Aí você faz aqui. Você trabalha o cílio aqui. Se você quiser fazer outro aqui, você pode fazer também, tá? Ó. Eu já vou puxar a barbinha dele ali pra colocar, que daí eu já passo a barbinha. E essa parte dele já fica pronta. Ó. Essa é a barbinha. Você vem, você vai colocar aqui. Tá? Você vai medir certinho aí onde você quer a sua barbinha. Tá? Você pode dobrar essa partezinha aqui pra dentro. Ó. Vai passando colinha quente aqui, vai dobrando aqui pra dentro, tá? Pra ficar um acabamentozinho melhor. E você vem colocando aqui a barbinha nele, contornando o rostinho. Eu vou colocar aqui com auxílio de um alfinetezinho, tá, gente? Mas isso daí no seu bonequinho é você que decide onde você quer a barbinha, tá? Ó. E é costurado ou colado? Colado. Colado. É com cola quente. Vai passando colinha e vai colando. Começando sempre do meio, né, gente? A barbinha daqui para que ela não... Se você começar das pontas, pode ser que você depois não centralize bem a barbinha. Ou você estique de mais um lado do que do outro. E fica ruim. Deixa eu botar essa aqui bem aqui para um alfinete maior que consiga segurar, né? Eu tô mostrando aqui a barbinha, gente, mas a barbinha a gente coloca depois que costura a cabeça no corpinho, tá? Mas eu só tô mostrando como que vocês vão fazer o processo de colocar a barbinha. Porque depois vocês vão ou colocar um pedaço de feltro aqui atrás e costurar, tá? Ou só vão dar uns pontinhos, porque depois a gente tem que colocar aqui o pescocinho dele, tá? E o cabelinho vem assim depois, ó. Ele vai encontrar com a barbinha aqui na frente. Tá? Ó, ele fica assim, tá? Ó. Então, depois vocês vão medir certinho a barbinha e vão colocar nele, tá? Agora, eu vou parar. Aí a gente volta. Não, eu já vou ensinar a ovelhinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz a ovelhinha, que depois a gente só monta, né? Ó, tem essa malinha aqui. Vocês vão fazer um fuxico, vão encher... Tá, gente? Vocês vão marcar afundando, vão fazer a marquinha dos dois olhinhos e da boquinha. Depois vocês vão fazer, tá, gente? Vão bordar com a linha aqui rosa que tá no kit aí, tá? Ó. Bordar o focinho com a linha rosa e vão pintar ali o rostinho, fazer aquela maquiagem, fazer a maquiagem na orelhinha, dobrar, tá? Ó. Fez o fuxico, fez o rostinho, vão franzir essa parte aqui, tá? Que é de alpaca, para colocar em cima da cabeça dela. Gente, não é para franzir tudo, para não ficar um topete muito pequenininho, tá? Mas o tamanho aí do topetezinho é você quem vai decidir, tá? Então, fez aqui, franziu, fez o rostinho da ovelhinha. Tem aqui a pantufinha. A pantufinha, gente, para que ela levante o biquinho aqui, a gente enfia uma... A minha agulha não tá com linha, mas eu vou fazer assim mesmo, vou dar só um nozinho aqui, tá? E vou fingir que
eu só dar um nozinho aqui. Ó, o que vocês vão fazer é isso aqui, ó. Tá? Ó. Vocês vão vir mais ou menos até a metade da pantufinha, ó. E vão franzir ela, tá? Ela fica com essa pontinha aqui levantada. Fez isso daqui, arrematou, a ovelhinha de vocês está pronta, então vocês vão colar o rostinho da ovelhinha, já pronto, com as orelhinhas, tá? E com o topetezinho dela, tá? E esse pedaço que vai aqui, ó, vocês vão esticar bem ele e vão passar, depois de colar a cabecinha na pantufinha com cola quente, vocês vão colocar esse aqui todo em volta da cabecinha dela para ficar um acabamento como se fosse o corpinho, tá, gente? Aí fica assim. A cabecinha fica aqui, tá? Vai os 2 olhinhos aqui, ó, para vocês colocarem, tá? Tem a foto no projeto, tem a foto aqui de como que é, ó, a ovelhinha, tá? A boquinha, os 2 olhinhos, faz uma sobrancelha, pinta ali o focinho de rosa, tá? E cola ali em cima da pantufinha que já vai estar aqui, ó, toda puxadinha. Para fazer esse processo aqui na touca dele, gente, é a mesma coisa da pantufa, tá? Vocês vão franzir a touca, tá? E vão deixar aí no comprimento que vocês querem. Tem a parte aqui do pomponzinho, tá? Então, vocês podem franzir primeiro a touca, depois aqui vocês vão franzir também aqui embaixo. Como ela é uma touca retangular, tá? Ó, ela é uma touquinha retangular, então vocês vão franzir aqui primeiro, tá? Franziu, eu quero nesse tamanho, ótimo, arremata, fecha aqui em forma de fuxico e coloca o pompom, tá? Depois a gente vem então aí só pra me mostrar como que é o corpinho dela, tá bom? Dela não, dele. No próximo vídeo eu já mostro.